Muitos acham que a reforma tributária é só tributos, e não é. É uma estrutura mais até protetiva aos assalariados, à folha de pagamento, etc., do que a geração de empregos. Isso é muito perigoso num país igual ao nosso. E vamos falar de uma temática também voltada à reforma tributária, que é a locação de imóveis. Aqueles que tiveram presente no nosso evento no ano passado ficaram abismados, porque a Comissão de Assuntos Tributários, a qual eu sou coordenador do Conselho Regional de Contabilidade, fez um evento presencial sobre os impactos da reforma tributária na locação, e estava lotado, né? Lotado mesmo. No mesmo sentido, soltamos um e-book sobre isso, vendeu muito. No mesmo sentido, aulas lotadas. É um assunto que é muito interessante, um assunto que foi eleito no nosso grupo de reforma tributária, e por causa disso eu vou cumprir o prometido. Vamos ter lives todas as quintas-feiras, e eu prometo a vocês que da próxima vez, embora a gente tenha testado, vamos ver se a gente não falha no som. A minha proposta para vocês é entre 30 e 35 minutos nesse tema, que é um tema extremamente importante. O assunto tem impactos diretos e impactos indiretos, e é o que eu expliquei na semana passada, num evento presencial na Barra da Tijuca, sobre os impactos sofridos na declaração do imposto de renda. E eu lá expliquei, olha só, não é os impactos, desculpe, as novidades, né, do fisco sobre a declaração do imposto de renda. Eu gosto de dizer que tudo relacionado tem os impactos diretos e impactos indiretos. O que são os impactos diretos e o que são os impactos indiretos? Os diretos é aquilo que o fisco fala e todo mundo fica sabendo, e os indiretos é aquilo que o fisco não fala para nós, não é isso? E é aí que nós queremos hoje estar aqui reunidos para saber. Então, eu vou comentar com vocês sobre alguns assuntos bastante importantes sobre a alocação de bens e sobre os próprios bens, não só a alocação. E aí, logo lá no artigo 5º da Lei Complementar 214, que é uma lei que sofreu, antes da sua edição, né, o projeto de lei sofreu quase 2.000 emendas em 60 dias. Para quem acredita que as emendas não estavam prontas, sinto muito dizer, mas é humanamente impossível o nosso Congresso Nacional, em 60 dias, produzir milhares de páginas de emendas. Não é? Ou, aí a minha pergunta para vocês, que eu até conversei com 3 colegas hoje, será que já não estavam prontas? Não é? E lá nesse artigo 5º, há um aumento de hipóteses de incidência de IVA, que, em tese, nós estávamos preocupados com o IVA. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado Adicionado, que é muito famoso na Europa já há 20 anos, e no Brasil é uma novidade. E aí nós transformamos, igual a camisa da Nike, da seleção brasileira, o IVA Brazuca. Né? O IVA, como é que eles chamaram? Nem lembro o que a Nike chamou de camisa brasileira, eu não lembro, se alguém souber, escreve aí nos comentários. Mas é o IVA Brazuca, o tal do IBS e do CBS, que não existe em lugar nenhum. Eles partilharam entre estados e municípios com a Receita Federal, ninguém se entende, e a gente já entendeu que brasa é isso aí, brasa. E a gente já entendeu que o IVA tinha que ser brasa. Né? Então, lá no artigo 5º, eles trazem algo bastante interessante, que é o aumento das hipóteses de incidência desse tal IVA brasileiro, IBS e CBS, especialmente ressaltando o que estabelece regras específicas para fornecimentos não onerosos ou realizados por valores inferiores ao de mercado. Uma inovação na regra brasileira, imagina o fisco, que nós temos que ressaltar que agora o IVA vai ser fiscalizado por 3 entes, municipais, estaduais e federais. Então, o IBS, município e estado, e o CBS, governo federal. Então, prepare-se para ser fiscalizado no mesmo espectro por 3. Imagina esses 3 espectros fiscalizando fornecimentos não onerosos, ou seja, gratuitos, realizados por
o seu pai que deixa o filho morar no imóvel dele. E isso causou um pandemônio porque alguém soltou isso na internet. E é isso que está lá escrito. Então, sempre que houver fornecimento não oneroso ou abaixo do valor de mercado, o fisco poderá dizer que incide o IVA. E aí a gente para e pensa sobre as holdings, não é isso? Que tem lá seus aluguéis. Só para esclarecer por que eu citei isso daí. Aí a gente avança e percebe que isso ganha uma relevância muito grande no contexto das operações com bens imóveis, porque há muita gratuidade, há muita locação por valores abaixo do mercado. E eu estava explicando para um cliente que fez uma holding patrimonial, e eu estava explicando para ele que é um perigo fazer a holding patrimonial, hoje tentar fazer a incorporação ao capital de imóveis não onerosos pelo imposto de transmissão, principalmente no estado do Rio de Janeiro, ao qual 2 anos, 3 anos depois é que ele vem e autua. Não é? Então, aliás, o Rio de Janeiro. Então, não espere que você vai entrar com um processo de desoneração de imposto de transmissão e vai haver a negativa. Não, há o positivo. 3 anos depois é que vem a autuação. E, nesse sentido, por que não vale a pena? Não é nem por causa da autuação, gente. Veja o vídeo do o economista Fernando Urich falando sobre a desvalorização imobiliária nas 300, salvo engano, 300 principais cidades do país, e o Rio de Janeiro ganhou de lavada, 60% de valorização nos imóveis. Agora, minha pergunta para vocês: vocês acham que quando houver a doação ou a transmissão de bens imóveis, o imposto sobre a transmissão está reduzido 60% ou está sobre o valor que está lá venal da prefeitura? Entenderam? Então, temos que pensar muito quando vamos fazer as holdings de proteção, porque há várias questões que nos levam à necessidade de pensar bastante nessa proteção necessária, fora os outros instrumentos de transmissão. Então, isso também tem a ver com os impactos da reforma tributária na locação. Então, não só o fato não oneroso ou por valor abaixo, né? Então, vamos imaginar planejamentos relacionados a holdings patrimoniais, sociedades coligadas ou outros arranjos familiares e societários voltados à organização patrimonial e sucessória. O fisco agora pode interpretar que há um favorecimento abaixo do mercado. E aí cabe você provar que aquele imóvel não consegue ser locado por aquele valor. E outro ponto, e assim sucessivamente, são questões que não se debatem na internet, são questões que pouco se apresentam. E aqueles que me seguem, que me acompanham, sabem que eu gosto muito da estratégia, principalmente discutir com os textos legais e brigar com eles para trazer as informações que estão escondidas, justamente aquilo que eu falei logo no início. Então, existem os impactos diretos, que todo mundo fica sabendo, o fisco até comenta nas lives dele. Aliás, quem acompanha as lives da Receita Federal do Brasil e acha que aquilo é a realidade, parabéns a você. Então, você acha realmente que a fiscalização vai transmitir a você numa live tudo o que eles vão fazer. Está ótimo, então. Mas, infelizmente, não funciona dessa forma. Então, nesses planejamentos sucessórios, patrimoniais, etc., você acha que o fisco está transmitindo tudo. Então, eu vou tentar provar para você hoje, nessa live, que não é bem assim. Outro ponto que eu anotei aqui que merece destaque é que a lei complementar alcança a transferência de bens por empresas a seus sócios, em algumas hipóteses que são importantes a gente discutir hoje. Tudo isso tem a ver com a parte imobiliária, com locações, com propriedade, etc. Então, a devolução, por exemplo, de capital, que é a distribuição de dividendos in natura, ou seja, a empresa tem lá 10 imóveis, vai haver a rescisória entre os sócios, eles vão extinguir a sociedade ou um sócio vai sair e você devolve capital para ele. Pessoal, esse capital devolvido em imóveis, que mesmo que seja distribuição de lucros, que em tese não deveria ser tributada, mas é a distribuição de dividendos in natura, não é? Em imóveis, em bens, etc., ou qualquer outra espécie de remuneração, também passa a ser atingida pelo IBS e o CBS. E eu não
consegui identificar ninguém falando sobre isso na internet. E, por isso, eu espero que você que está aqui me agraciando com a sua presença esteja gostando desse conteúdo, porque é isso que está lá escrito na Lei Complementar 214, de forma bem indireta. Então, imagina o fisco com essas informações que eu estou te transmitindo hoje aqui, tendo acesso a esse poder dele de atuação. Você acha que vai ser branda a fiscalização? E aí, o que foi informado até o momento quanto a essas questões é que há outras iniciativas que visam impedir ações de aquisições ou construção de imóveis com aproveitamento de crédito pelo contribuinte e, posteriormente, a transferência desses bens aos sócios de forma gratuita, sem a tributação. Dessa forma, ocorre a tributação de dividendos. E tudo isso tem a ver com impactos de locação, porque a maior parte desses imóveis que está nas holdings é para locação. Por isso que eu achei conveniente trazer isso para vocês hoje. Tudo isso que eu falei para vocês terá incidência, será hipótese de incidência de IBS, CBS, que é o IVA-Brasa, como me ajudaram aqui, quem foi? Foi o Rodrigo César. Obrigado, Rodrigo. E é aí que a gente fica com a pulga atrás da orelha. Outra questão que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que a incidência sobre as operações entre partes chamadas relacionadas, e aí eu indico a vocês que procurem o que é parte relacionada, que lá está bem esmiuçado, mesmo sendo gratuita, como eu falei com vocês, ou por valores inferiores ao de mercado, também sofre IVA. Procure saber o que é parte relacionada. São partes que têm interesses comuns. São partes que o fisco identifica que são meio vinculadas. Há um glossário quase sobre partes relacionadas. Então, torno a trazer o evento. Imagina uma empresa, e eu dei o exemplo da holding patrimonial, né? Mas uma empresa que detenha imóveis utilizados como residência de um sócio ou de seus familiares, em que a empresa foi criada para gerir o patrimônio daquela família. Não havendo pagamento pelo uso desse imóvel, eu já tinha estabelecido para vocês a determinante que, não havendo fato oneroso na locação, ou havendo alocação por valores abaixo do mercado, agora eu trago fatos relacionados, né, de partes relacionadas, a situação ela passa a se enquadrar como fornecimento não oneroso a essa parte relacionada, logo a hipótese de IBS e CBS. Então, hoje, eu estava reunido com 2 colegas, a Regina, o Rodrigo e a Camila, um fiscal, uma sócia e uma contábil, e eu estava assim, bolado, porque um cliente, falando para eles, um cliente fez uma holding agora recentemente, e eu depois desliguei a live, a call com eles, falei sim para a Regina, se ela tiver aí, ela pode confirmar. Eu acho que teve problema na confecção dessa holding. Por quê? Porque muita coisa hoje na confecção da holding não vai valer mais a pena, principalmente imóveis antigos que têm aquele famoso benefício da desoneração do ganho de capital, principalmente na sua venda e a aquisição de imóveis residenciais em até 180 dias, ou imóveis vendidos abaixo de R$440 mil, não vale a pena levar esses imóveis para empresas, não é isso? Então, nesse sentido, a gente tem que hoje pensar bastante antes de fazer movimentações com imóveis. Isso, claro, são só exemplos que devem ser amadurecidos e não há como fazer isso nessa live, mas eu vou trazer vários pontos a vocês hoje, diferentes desse contexto introdutório, para a gente ver que a parte imobiliária, ela mudou bastante. Outra situação complexa, que em diversas situações nos traz perplexidade, é o valor da operação.
que agora tem a determinação fiscal do valor ser a preço de mercado. Então, se eu vender abaixo de mercado, isso ocorrer quando houver uma mensuração identificada, né, pelo fisco, e que ele entenda que tem algo estranho, quando não há valor determinado, uma lógica de mercado, ou valor que não é representado em dinheiro ou ainda nas operações entre partes relacionadas, o fisco poderá arbitrar, senhores. Pasmem. E para quem já sabia disso, por favor, comenta aí. Eu já sabia, mas muitos não sabiam. Então, se eu estou desesperado atrás de dinheiro e for vender um imóvel abaixo do mercado, eu posso ter problemas. E é aí que o bicho pega. Tá certo, pessoal? Então, temos agora, mais uma vez, a maturação da lei Profisco. A reforma tributária traz um poder para o ente fiscalizador que poucos estão comentando, ou talvez nenhum estejam comentando, e que vai afetar você, a mim, a todos nós, porque se o ente público já tinha um poder de se aposentar ganhando muito mais, 3 vezes mais do que a média nacional, 4 vezes mais do que a média nacional das aposentadorias privadas, agora vai haver para ser funcionário público, porque você vai ter muito poder. Segundo o IBGE e a Secretaria da Receita Federal, no seu anuário estatístico, 40% das maiores rendas brasileiras estão na iniciativa pública. Isso vai ser uma concentração maior. Tudo isso que eu estou falando para vocês é a estatística oficial da Receita Federal, e então isso vai se agravar por outros motivos que não vêm ao caso. Então, vamos ao primeiro ponto. Quando há incidência de IBS, CBS, na locação de imóveis, anota aí você que está me assistindo, o artigo 251 até o artigo 271. 251 a 271 é ali que tem o pai da criança. A lei complementar, então, primeiro item, cria um capítulo específico para bens imóveis, que inclui expressamente a locação, cessão onerosa e arrendamento como operações tributadas de IBS e CBS. Determina quem é o contribuinte. E aí, senhores, nós estávamos acostumados ao contribuinte ser aquele que recebe o dinheiro. Mudou. O contribuinte de IVA, IBS, CBS na locação é o locador, cedente ou arrendatário. Tá certo? Nas operações em que a locação seja cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel. Tá ok? Então, temos um alargamento aí em quem é o contribuinte. E o item 2 é a previsão da pessoa física virar contribuinte de IBS e CBS, e a resposta é sim. A previsão da pessoa física virar contribuinte de IBS e CBS é aquela que loca imóvel. E aí é muito importante vocês hoje levar isso, principalmente aqueles que são detentores de imóveis de Airbnb, Booking, etc. Tá? Então, contribuinte do regime regular, que tem as seguintes características. No ano calendário anterior, cumulativamente, conforme está na redação, mas conforme a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda não entendem que é cumulativamente, a receita total da locação, da cessão ou do arrendamento ultrapassar 240 mil ao ano. Só isso, tá? Ou ele tiver mais de 3 imóveis distintos. Então, esses imóveis, pela redação, têm que estar locados, cedidos ou arrendados. Na interpretação de uma palestra, o procurador da Fazenda Nacional não deu essa interpretação. Ele disse ou. Então, 240 mil ou 3 imóveis de propriedade. Não precisa estar locado, não precisa estar cedido, não precisa estar arrendado. Então, nós já temos uma confusão interpretativa. Para aqueles que disserem
que os pilares de sustentação da reforma tributária são a neutralidade, a não influência. Esquece. Eu já estive na palestra do ano passado, e o procurador da Fazenda deu essa interpretação, batendo, confrontando-se com os palestrantes, aos quais um deles era eu, da iniciativa privada. Para mim, é 240 mil e 3 imóveis locados, cedidos ou arrendados. Ele disse, não, na nossa interpretação, uma semântica, interpretação ortográfica, vamos discutir no judiciário. É 240 mil no ano anterior ou 3 imóveis de propriedade. Perceberam? Já temos um problema. Então, no próprio ano calendário, a pessoa física pode virar contribuinte de IVA, se alienar, ceder direitos acima desses limites, que são um limite superior a 240 mil, ou seja, 288 mil. Então, nós temos 2 fatos de incidência: venda, cessão, onerosa, alienação, etc., e temos a locação. Então, são 2, gente, 2. Fora desses parâmetros, a pessoa física, a locadora, não entra no regime regular do IBS-CBS. Então, as holdings, elas foram constituídas, mas para proteger as pessoas físicas dessa questão daí também. Tá? Então, as pessoas físicas hoje que têm aluguéis e Airbnb ou imóveis que pretendem vender, têm essa limitação. Vou alienar, ceder direitos acima de limite de 288 mil ao ano, que é 20% acima dos 240, contribuinte do IBS-CBS. Perceberam? Então, hoje, todos aqueles planejamentos sucessórios, patrimoniais, têm que ser repensados com essa limitação da pessoa física. E aí avançamos para o terceiro ponto, que eu anotei aqui, que é o fato gerador na locação. Para locações, cessões onerosas, arrendamento de imóveis, o fato gerador, pessoal, ocorre no momento do pagamento, e aí o IBS e o CBS passam a ser devidos a cada pagamento. Então, em tese, se ocorre isso mesmo, na inadimplência, eu não devo o IBS e CBS, concordam? Só que, quando nós vamos ler o básico do CBS e do IBS, percebemos que lá está escrito que eu devo, como contribuinte de IBS e CBS, por competência, e não por regime caixa. E me credito por caixa. Mas na redação entre o artigo 251 e 271 está descrito que o fato que gera o momento do pagamento é regime caixa. Então, são devidos a cada pagamento. Vamos esperar, então, mais um confronto com o ente fiscalizador. Tá certo? Esses pontos são alertas a vocês. Tá? Então, nesse momento, quem disser que tem certeza, eu peço desculpa, jogo minha toalha e falo, já que você tem certeza, você é muito superior a mim. Porque tudo isso são discussões. Vamos avançar ao quarto. A base de cálculo. A base de cálculo, então, é o valor da locação, da cessão, do arrendamento do bem imóvel. E não entram nessas bases tributos e emolumentos incidentes sobre imóvel e despesas de condomínio. Tá? Então, tome muito cuidado no momento da inadimplência e dos acordos que se faz na locação. Por quê? Perceba o que eu estou dizendo. Se o fato que gera e a base de cálculo é o pagamento, o valor pago, então, nós percebemos que se eu combinar com o cara que está... Eu sou o proprietário do imóvel, e eu combinar com ele a reconstituição do valor que ele me deve, e eu diminuir os valores e diluir isso no tempo, eu tenho aí, na minha interpretação, que fazer um novo acordo. Se eu não fizer um novo acordo, extra-contrato que já existe, eu me ferro. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho aí 4, 5 mensalidades de inadimplência. E eu pego essas 4, 5 e diluo em 8. Se eu tenho o contrato anterior,
o fisco, macetosamente, mesmo sendo regime de caixa, ele pode argumentar e trazer a competência, o argumento da competência, que é o fato que gera o IVA. Então, a minha dica é: faça um novo acordo separado do contrato de locação. Eu, professor José Miguel, acordo com o Marlon Nicolas, que está nos auxiliando aqui, que ele está inadimplente em 4 parcelas e ele vai me pagar em 8 parcelas. Porque se eu não fizer isso, eu abri o meu peito para uma fiscalização me cobrando a parcela inteira. Então, eu passo a receber as mensalidades da parcela inteira, fato gerador de IVA, aos pagamentos, mas aquelas que estão inadimplentes é só 50%. Então, faça um novo contrato. Essa é a minha interpretação, tá? Porque, senão, você pode estar sujeito a um problema bizarro de uma autuação do fisco dizendo: não concordo porque o contrato diz inteiro, o problema é teu, porque eu quero por competência de cumprindo o contrato que existe. Tá? Bem, vamos então ao 5º item: alíquotas e benefícios na locação. Eu pago o IVA cheio? Aí a resposta é não. E é sim também. Outro alerta a você que está nos assistindo aqui. Tome muito cuidado. Por quê? Porque as alíquotas de IBS e CBS são reduzidas em 50% ou 70%. Só que lá tem uma frase interessante, que é a seguinte que eu vou ler: especificamente para empresas de locação, empresas cujo objeto é a locação, é a cessão onerosa ou arrendamento. Então, pessoal, se a sua holding ou a sua empresa for constituída sem o objeto, exatamente como está descrito lá, babau, você não tem redução. Você vai pagar alíquota cheia. Então, quem está me seguindo hoje aqui, quem está nos vendo hoje aqui, corra para os contratos não só sociais, cujo objeto tem que estar lá nos anexos. Aqueles objetos, esqueci o nome agora, né? Antes a gente estava acostumado a ler complementar 116, que tinha lá o serviço prestado, né? Agora tem um outro nome. Se não estiver lá direitinho no contrato social com aquele objeto, há uma probabilidade do fisco dizer que não tem a redução. Só que aí, quando você percebe, ele diz o seguinte: a frase é a seguinte: para empresas especificamente, ou seja, cujo objeto seja especificamente a locação, e pratiquem isso. Então, nós, contadores e advogados, sabemos que quando ele vem macetosamente dizendo que empresas cujo objeto e especificamente pratiquem aquele objeto, não é só o contrato social, é o contrato entre as partes. E agora, como os aluguéis têm que emitir a nota fiscal, tem que estar descrito certinho esse objeto entre as partes, no contrato social e na nota fiscal. Aí sim você tem o redutor de 70%, ou seja, aplica-se 30% sobre a base cheia, ou reduzidas, em alguns casos, em 50%. Então, esse redutor é só para aqueles que têm o objeto. Faça essa trilha inteira de revisão nos seus documentos, nos documentos dos seus clientes. E aí também há na locação um redutor chamado... Maravilha, o Brasil pensa muito nos menos providos. Redutor social. Tá? Já criaram o nano empreendedor, que é uma vergonha, né? Um cara que ganha metade do MEI, se converter isso em dólar ou em euro, realmente é um milagre como consegue viver no Brasil. Mas criaram o redutor social na locação e cessão ou arrendamento de imóvel para uso puramente específico residencial pessoal. O contribuinte regulado, o regime regular, que
pode se reduzir em R$ 600, ok? É que tenha locação de até R$ 600 por imóvel, limitado-se a uma base de cálculo desse valor. Então, esse será, segundo eles, atualizado pelo IPCA. E, nesse sentido, nós temos aí um tal de um artigo que é o locador pode optar pela redução pelo artigo 487, veja lá o item 8º, salvo engano, e se ele não optar pelo redutor social, ele perde esse direito. Tá? Então, se vocês conhecerem pessoas que têm esse valor, optem. Aí temos o outro item, que é a alocação residencial de curta duração, que é onde o bicho pegou, pessoal. Alocação ou cessão onerosa ou arrendamento de imóvel residencial por um período não superior a 90 dias ininterruptos, ou seja, são continuados por contribuintes do regime regular, será tributado pelas mesmas regras de serviço de hotelaria. A galera que investiu para caramba em Airbnb, em Booking, e que muitos criaram um portfólio de imóveis para se aposentar, saiba que você vai ter regimes específicos como hotelaria, bares, restaurantes, etc. Você vai pagar igualzinho a eles, tá? Então, tome um pouco de cuidado nesse sentido, porque se for, torno a repetir, locação onerosa até 90 dias, você paga como se fosse um hotel. Então, o que é a hotelaria? Então, inclui imóveis residenciais mobiliados, não residenciais cuja pessoa vai pernoitar ali, ainda que sejam de uso exclusivo dos chamados hóspedes. Ou seja, locação de curta temporada tipo hotel cai no regime de hotelaria, não no regime padrão da locação de imóveis residenciais. Então, temos lá um artigo, salvo engano, é o 281, que é fora entre o 251 e o 271, que traz as alíquotas de IBS e CBS nas operações de hotelaria, parques de diversão, etc. Acho que parques temáticos também, que são reduzidos só em 40% em relação às alíquotas de referência e não aos 70% ou aos 50%, tá, pessoal? Então, toma muito cuidado com esse tipo de locação. Aí vem o 7º item, que são os créditos de IBS e CBS na locação. Pelo desenho, então, da Lei Complementar 214, quem loca imóvel e é contribuinte do regime regular pode, em regra, tomar créditos de IBS e CBS na locação se o imóvel é utilizado preponderantemente numa atividade econômica. Exemplos é galpão, loja, escritório, operacional, etc. Se não for esse imóvel não for adotado para atividade preponderante, tome cuidado. E eu trato disso lá no curso de reforma tributária. Então, aqui na live, abertamente eu não posso falar, né? Porque ela é aberta ao mercado. Já imóveis residenciais usados por sócios, administradores, empregados, etc., e que tem o cunho de caráter pessoal, então, como bem de uso e consumo pessoal, e todos sabem que foi vedado esse crédito, e houve uma grande discussão referente a isso, que é complicado, porque hotelaria, refeições, etc., não geram crédito, não dão direito a crédito, e tem empresas que têm viagens direto, participam de congressos, jantares de negócios, etc. Então, assim, diferenciaram mais uma vez o setor público do privado. O público, nós pagamos jantares, pagamos hotelaria para eles, mas o privado não pode usar essa locação, esses gastos com locação, com refeições, etc. Então, a locação residencial para o uso de pessoa, diretores da pessoa física, mesmo que identificados de viagens necessárias, infelizmente, não geram créditos da forma convencional, e isso surpreendeu a todos nós, porque a gente achava que o Brasil ia privilegiar o turismo empresarial, o turismo de fato, e, por incrível que pareça, saiu contrário a outros países
etc. Aqueles que estão nos assistindo e não conhecem a tributação internacional sabem que o Brasil tem uma carga tributária efetiva hoje acima de 35%, contra uma carga efetiva internacional em torno de 24%, na Europa e nos Estados Unidos 19%. Então, é tributação de primeiro mundo com padrão um pouco complicado. E temos aí um item muito importante que a maioria de vocês vai gostar, que é o regime opcional de 3,65% para contratos de locação já firmados, está lá no artigo 487. Então, você que está aqui vai ter a cereja do bolo agora. A Lei Complementar 214 criou um regime opcional, ou seja, você opta para locações decorrentes de contratos por prazos determinados, firmados antes da criação da Lei Complementar 214. Então, você que tem cliente que tem contratos firmados, informe a ele que, se o contrato foi antes da Lei Complementar 214, ele pode se dar muito bem, porque esse contribuinte que realiza a locação, essa cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel, pode optar, então, por recolher o IBS e o CBS com base na receita bruta recebida por alíquota fixa de 3,65%. Então, não precisa usar os créditos, não vai ter direito a crédito, mas é uma alíquota só de 3,65%. Se você parar para pensar, é mais do que justo. Por quê? Porque não existia o ISS. Ele estava na base presumida, por exemplo, pagava quanto? Exatamente 3,65%. 3 de COFINS, 0,65% de PIS. Então, fala para ele, reza para continuar com esse contrato durante muito tempo, porque aí ele não perde nada. Todos os outros contratos vão perder horrores, porque antes não se pagava nem ICMS, nem ISS sobre a locação, e agora nós temos aí, a princípio, o IVA de 28%. Imagina você pagar 28%, mesmo com base reduzida de 50%, 70% ou 40%, dá uma pancada, não é isso? Então, as condições para você ter esse regime. Contratos não residenciais devem ser firmados até a data da publicação da Lei Complementar 214, de preferência dia anterior, com data comprovada firmada. E o que é a data comprovada para a Receita Federal? Por histórico de fiscalizações, nós já sabemos que é a confirma reconhecido, contrato de confirma reconhecido ou assinatura eletrônica. Eles devem, então, ser registrados em cartório ou, então, disponibilizados, naquela época, tendo sido disponibilizados a assinatura digital, e aí você guarda isso daí. A princípio, parece que a Receita Federal vai exigir que enviem esses contratos para ela, para o tal do comitê gestor, até determinada data. A princípio era 31/12 de 2025. Não foi, eu não tomei conhecimento se eles criaram esse envio. A princípio ia ser pelo CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é um item que todos temos que prestar atenção. Não soube se ocorreu, se alguém sabe se ocorreu, me avise aí, porque eu não ouvi falar. Então, a opção vale para todo o prazo original desse contrato. Então, se o contrato está indeterminado por renovação, minha dica é mantenha. Tá? E aí, contratos residenciais firmados até a data dessa publicação com firma reconhecida, assinatura eletrônica, etc., ou prova de pagamento até o último dia do mês desse contrato, por favor, entre na justiça e ganhe esse dinheiro, esse direito, porque é muito dinheiro. A opção vale pelo prazo original, a princípio, até 31/12 de 2028. O que acontecer primeiro, o contrato venceu ou até 31/12 de 2028. Então, minha dica é aproveite. Aproveite, porque nesse país, do jeito que a tributação está vindo, vale a pena a gente aproveitar qualquer item benéfico. Efeitos desse regime, então, são o IBS e o CBS são pagos definitivamente a 3,65% sobre a receita bruta, e você não precisa fazer o confronto de entradas e saídas, né, de créditos e débitos, não passa a não ter o direito à restituição, né, compensação, etc., porque você não tem o confronto, né, dos débitos e créditos. Há uma vedação à apropriação de créditos, então fica claro, não pode usar
isso no redutor social dos R$ 600, e exige um ponto que os contadores têm que ficar atentos, exige a escrituração contábil segregada para operações sujeitas a esse regime. Esse é um ponto que eu anotei aqui, que é muito importante. Então, o pessoal da contabilidade corre atrás disso daí, porque tem que estar em conta sintética relacionada a esse benefício. Eles encaram como benefício. Então, conta sintética desse benefício, analíticas imóveis e imóveis com esse item. Então, basicamente, esses são os principais pontos. Nós temos aqui, na operação, também vale a pena, nas operações de servidão, cessão, uso de espaço, permissão de uso, direito de passagem, aplicam-se também as mesmas regras, né? Eu anotei isso aqui, então tomem cuidado com essa questão. E, basicamente, o que não incide o IBS e o CBS? Não incide na permuta de imóveis, salvo se for aquela famosa torna, ou seja, eu ganhei em cima da troca do imóvel. Não incide também quando eu dou imóveis como direitos de garantia, não incide em operações de determinados fundos patrimoniais, por isso corram atrás da galera de investimentos quando os imóveis forem objeto de garantias de investimento. Então, pessoal, a minha promessa foi 35 minutos, eu estou a 44. Esses eram os principais pontos que eu trouxe para vocês, que eu entendo que são pontos que não estão sendo muito discutidos na internet, principalmente a parte de introdução que eu trouxe para vocês. É um outro assunto que futuramente talvez eu aborde nas lives. Esse tema foi votado por vocês no grupo de reforma tributária. Quem não está, avisa aí que o Marlon diz como você entrar nesse grupo. Nós estamos formando, todos sabem, a segunda turma de reforma tributária. A primeira estava lotada e a segunda já está em ação. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, como eu falei. Puxei pontos principais, né? Não me atrevo aqui a tentar dizer que eu vou abordar tudo numa live de 35 minutos, que era o objetivo. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? A Regina colocou pontos muito importantes. Obrigado, Regina. E aí, fico à disposição. Aqueles que querem algum assunto específico, coloquem lá no grupo. Está tendo as votações. Obrigado, Rosmarie. Professora Rosmarie do Bom na nossa live. Isso aqui eu fico até lisonjeado. Tá? Fico até lisonjeado. Obrigado aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E, no mais, quando estiverem no grupo, deem um alô, digam o que vocês preferem. É a primeira live que a gente faz aqui direto no YouTube, por isso essa confusão de não ter conseguido colocar o som, que trocar de laptop, e na próxima eu prometo que não vai acontecer. Também não vamos deixar de ter os encontros, tá? Os debates técnicos, que são fechados no Zoom até 50 pessoas. Ok? Espero que tenham gostado. Nos acompanhem nas redes sociais, curtam, compartilhem. Esse é o novo canal do professor José Miguel. Para quem não sabe, eu fui bloqueado pelo YouTube. Houve uma denúncia de que o livro que eu escrevi fazia apologia ao crime organizado, e aí eu estou tendo que fazer um novo canal. Tá? Para quem leu o livro, sabe que eu não faço apologia nenhuma a crime organizado nenhum. Tá? Só queria deixar isso bem claro. É um romance, não tem nada a ver com apologia. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Grande abraço a todos. E, por favor, curtam e compartilhem. Vai ficar gravado no canal. Tchau, tchau.